Você já ficou diante do caixão de alguém que amava profundamente e se perguntou em silêncio: será que eu ainda vou vê-lo novamente? Ninguém ouviu, mas Deus ouviu. Ninguém respondeu, mas a Bíblia tem uma resposta. Isso não é apenas curiosidade, é o clamor silencioso de um coração que ainda sente um amor sagrado. Porque o amor verdadeiro não termina com a morte. Ele atravessa o tempo e o espaço, e até a separação. E eu quero compartilhar com você uma esperança. O céu é real. Os laços de família não se perdem. E o reencontro é uma promessa de Deus. Quando Jesus disse: "Vou preparar um lugar para vocês", ele não falava de forma simbólica. Ele falava diretamente ao seu coração. Ao seu coração que sente saudade, que anseia por mais um abraço. Ele preparou um lugar onde não há lágrimas, nem distâncias, nem finais inacabados. Por isso não desista. Mantenha a fé, porque se o seu coração está voltado para Ele, então um dia o chamado do céu não será mais uma pergunta, será a resposta. E sob a luz eterna, você verá novamente quem ama. Em que você está colocando sua fé eterna, em histórias emocionantes, palavras de consolo vagas, ou nos seus próprios sentimentos, mas sentimentos não podem garantir a vida eterna. Só existe um alicerce, que nunca muda a palavra de Deus. Em um mundo cheio de mentiras e mudanças, a Bíblia é a luz, é a bússola única e confiável que aponta o caminho. Deus não quer que você viva na dúvida. Ele declarou claramente sobre o céu e o caminho até lá, por meio de Jesus Cristo. Ele morreu no seu lugar e ressuscitou para lhe dar uma esperança que nunca se apaga. As opiniões humanas mudam, mas a verdade de Deus permanece para sempre. Não coloque sua alma na areia movediça dos sentimentos. Coloque-a sobre a rocha firme da palavra viva do Senhor. Se você crê na verdade eterna, comente "Eu escolho a palavra de Deus" e compartilhe este vídeo com quem está procurando a verdadeira luz. E se você ainda tem dúvidas, abra a Bíblia e permita que a própria palavra de Deus responda ao seu coração. Você já ficou em silêncio e se perguntou: quando minha jornada nesta terra terminar, o que me espera do outro lado? Essa não é apenas uma questão filosófica. É uma pergunta íntima que ninguém pode evitar. E graças a Deus, a Bíblia não nos deixa viver no campo da adivinhação. Ele nos deu uma promessa cheia de esperança. O ser humano não é apenas corpo. É alma preciosa, criada com um propósito eterno. Quando o corpo volta ao pó, a alma volta para o Criador, aquele que soprou vida em nós desde o princípio. Eclesiastes 12:7. Isso significa que deixar este mundo não é o fim. É a porta para um novo começo, uma vida sem limites. Muitos temem o desconhecido. Mas se você crê em Deus, o dia da despedida se tornará o dia do reencontro. Você não cairá no vazio, mas entrará na luz eterna, onde não há mais dor, nem doenças, nem lágrimas finais. Você será envolvido pela presença daquele que te ama, com um amor que nunca muda. Deus prometeu: os justos viverão para sempre. E se essa promessa for real, então o seu último dia aqui será o primeiro capítulo da verdadeira vida, onde você viverá exatamente como Ele planejou para você. A pergunta é: você está preparado para esse dia? Quando alguém encerra sua breve jornada aqui na Terra, o que acontece no momento seguinte? A alma entra em um estado de descanso até o fim dos tempos, ou ela passa imediatamente a uma nova realidade, onde a vida não é mais limitada pelo tempo? Essa é uma das perguntas mais profundas e reais que todos nós um dia teremos que enfrentar. E a resposta não vem de emoções passageiras ou teorias humanas, mas da promessa firme contida na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, que sofreu por sua fé e recebeu revelações divinas profundas, escreveu aos crentes em Corinto: estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor.
Isso significa que, para aqueles que confiam em Deus, o instante em que a vida terrena termina é também o instante em que se entra na gloriosa presença do Senhor, um lugar de paz, luz e plenitude. Não há confusão nem um intervalo incerto, apenas um encontro completo com aquele que ama a sua alma. Mas e quem viveu rejeitando a fé? O que acontece então? A Bíblia não esconde essa verdade. Essa alma viverá separada da presença de Deus, não porque ele a rejeitou, mas porque ela escolheu se afastar. Durante o tempo de espera até o dia do juízo, essa alma não experimentará a luz, nem a plenitude da vida que Deus desejava conceder. No entanto, essa não é uma mensagem de medo. É um chamado de amor o que você está escolhendo para a sua eternidade. A boa notícia é que se você ainda está vivo, ainda há tempo. Deus nunca rejeita um coração arrependido, mas chegará o dia em que as escolhas se tornarão definitivas. Hoje é o dia da graça. Hoje é o momento de voltar a recomeçar e entrar no caminho da vida abundante que Ele preparou para você. Portanto, a pergunta não é depois, mas sim agora você já está preparado. Você já ouviu a história do rico e de Lázaro, que Jesus contou em Lucas capítulo 16. Esta não é uma fábula ou metáfora distante. É um alerta real e poderoso para cada um de nós. Porque nessa história, ambos os homens deixaram a vida terrena. Um encontrou descanso e paz ao lado de Abraão, enquanto o outro foi para um lugar separado da presença amorosa de Deus. O que mais toca o coração é que aquele homem rico ainda tinha consciência, ainda lembrava de sua família, ainda sentia o que havia perdido e até suplicava para que sua família fosse alertada. Isso nos mostra que a alma, depois que deixa o corpo, continua com todas as suas memórias, emoções e anseios não resolvidos. Essa história não é para espalhar medo. É um chamado misericordioso. A escolha espiritual da sua vida não deve ser adiada. Para o homem rico era tarde demais, mas para você, ainda não. Você ainda tem tempo, tem fôlego, tem a chance de voltar para Deus. Se você está ouvindo essas palavras, isso já é um sinal. O chamado de Deus ainda está vivo para você. Hoje é o dia da graça. Não deixe que a indecisão endureça seu coração. Que essa história não apenas toque sua emoção, mas desperte sua alma. Porque um dia todos nós atravessaremos para o outro lado da eternidade. E a pergunta mais importante não será quando, mas sim onde você estará. E se ainda há tempo, ainda há fôlego, então ainda há esperança. Compartilhe este vídeo como um lembrete de amor para quem você ama. E se seu coração foi tocado hoje, comente, Senhor, eu quero voltar. Porque hoje pode ser o momento mais importante da sua vida. Você já se perguntou quando entrarmos na eternidade: será que reconheceremos aqueles que amamos aqui na terra? Será que veremos o olhar carinhoso da mãe que um dia nos acolheu? Que poderemos segurar novamente a mão do cônjuge, que esteve ao nosso lado nas tempestades da vida? Essa não é apenas uma pergunta emocional. É um anseio sagrado no coração daqueles cujo amor permanece vivo. E embora a Bíblia não traga essa resposta em uma frase direta, as revelações de Deus por meio de histórias e eventos nos dão uma esperança clara. Lembre-se da transfiguração quando Jesus levou 3 discípulos ao monte. E Moisés e Elias apareceram em glória. Apesar de terem vivido séculos antes, os discípulos os reconheceram sem que ninguém os apresentasse. Por quê? Porque a essência do ser não é apagada. Ela é restaurada, renovada. Mas ainda somos nós mesmos. E isso significa você reconhecerá aqueles que ama. E eles reconhecerão você. Na história do rico e Lázaro, o homem rico ainda lembrava de sua casa, reconhecia Abraão, chamava Lázaro pelo nome. A memória não desaparece. Ela permanece para que o amor continue agora de forma plena. O céu não elimina os sentimentos.
Ele os purifica, fortalece e os torna eternos. Aqui na terra, nosso amor é limitado pelo tempo, pelos mal-entendidos e pelas palavras não ditas. Mas no céu, o amor não terá barreiras. Você não apenas reconhecerá os seus entes queridos, você os amará de forma ainda mais profunda. Sem despedidas, sem distâncias, apenas um reencontro perfeito na gloriosa presença de Deus. Então, não deixe que a dúvida afogue sua esperança. Se você confia em Jesus, você não apenas será salvo, você será reunido com aqueles que ama. Não em lembranças distantes, mas em uma realidade eterna, onde nunca mais haverá Deus. E a pergunta de hoje é: você já está se preparando para esse reencontro? Se você crê que o amor continuará no céu, comente: eu reconhecerei quem amo, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa esperança. Você já pensou que ao entrar na eternidade, nos tornaríamos seres vagos, sem memória, sem identidade, incapazes de nos reconhecermos? Se essa dúvida já passou pelo seu coração, a Bíblia nos oferece uma prova brilhante que dissipa toda incerteza. Em Mateus capítulo 17, Jesus leva 3 de seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, a um monte alto. Lá, eles testemunham algo além de toda a imaginação. Jesus é transfigurado. Seu rosto brilha como o sol. Suas roupas se tornam brancas como a luz. E então, 2 homens aparecem ao lado dele, Moisés e Elias, que haviam vivido séculos antes. Não havia placas com nomes, nenhuma apresentação, nenhum anjo para identificá-los. E mesmo assim, os discípulos os reconheceram imediatamente. Por quê? Porque na glória, a essência do ser humano não é apagada, ela é renovada, glorificada, mas ainda é você. Moisés continuava sendo Moisés. Elias continuava sendo Elias. E eles foram reconhecidos. Esse momento não foi apenas um milagre. Foi uma promessa visível de que um dia você também será reconhecido. Sua identidade e os laços que você construiu, as memórias das pessoas que amou, não desaparecerão, mas serão restauradas de forma perfeita. O céu não apaga quem você é. Ele revela a versão mais pura e completa de quem Deus te criou para ser. Sem pecado, sem limitações, sem barreiras. E se Moisés e Elias foram reconhecidos na glória, você também jamais será esquecido. Por isso, não deixe que a dúvida apague sua esperança. O céu não é um vazio de lembranças, é o lugar onde o amor renasce, os vínculos se reconectam e você reencontrará quem ama. Na luz eterna de Deus. Você está esperando com esperança esse reencontro. Você já se perguntou se após deixar esta vida, ainda será você mesmo? Se ainda terá suas memórias, sua identidade, seu amor? Ou será que tudo será apagado na eternidade? Se essa dúvida já tocou seu coração, olhe para a prova mais viva que a Bíblia nos dá. O próprio Jesus após a ressurreição. Depois de 3 dias no túmulo, ele não voltou como uma sombra silenciosa. Ele não apareceu como um espírito invisível. Ele saiu do sepulcro com um corpo novo, glorioso, resplandecente, além de qualquer limite físico, mas ainda era ele. Ele falou com os discípulos, comeu com eles, permitiu que o tocassem para que acreditassem que aquele diante deles era o Mestre, o Senhor, aquele que os amou até a cruz. Maria reconheceu sua voz quando ele a chamou pelo nome. Tomé tocou suas mãos e viu as marcas dos cravos. Os 2 discípulos a caminho de Emaús o reconheceram ao partir o pão. Cada detalhe revela. Ele não se tornou outro. Ele continuava sendo ele. E aqui está a boa notícia para você. Se Jesus ressuscitou em glória mantendo sua essência, então você, ao entrar na vida eterna, também continuará sendo você. Sem as limitações da idade, das doenças ou das dores, mas ainda você, em uma versão plena, bela e eterna.
O céu não é um lugar onde perdemos nossa identidade. O céu é onde somos totalmente restaurados, onde o amor, a memória e tudo o que é o que é bom em você será renovado na luz eterna. Por isso, viva com a certeza de que um dia você entrará na eternidade não como uma alma perdida, mas como você mesmo recebido por Deus, reconhecido amado e destinado a viver para sempre com Ele. Você espera por esse dia glorioso? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o amor de Deus nunca esquece o seu nome. Você já se perguntou, quando entrarmos no céu, ainda manteremos os laços profundos com aqueles que amamos aqui na terra? Será que o cônjuge, os pais, os filhos ou amigos que caminharam ao nosso lado continuarão fazendo parte da nossa vida eterna? Essa é uma pergunta real, porque os vínculos de amor são sagrados e preciosos para todos nós. E graças a Deus, Sua palavra não nos deixa na dúvida. Jesus disse em Mateus 22:30: No céu, as pessoas não se casam. Para muitos, essa frase causa confusão. Mas compreendida corretamente, ela não fala do fim do amor, e sim da sua elevação, renovação e restauração completa. Aqui na Terra, o amor é frequentemente limitado por ciúmes mal entendidos, dores e separações. Mas no céu, o amor será livre de todas essas barreiras. Será um amor sustentado pelo Espírito Santo. Uma conexão sagrada que não depende mais de laços de sangue ou casamento, mas que floresce na presença gloriosa de Deus. Lá não haverá mais medo da perda, nem feridas emocionais, nem distâncias que nos separem. Haverá compreensão total, união perfeita e uma alegria pura, que vem de estarmos juntos na luz eterna. No céu, quem você ama não será chamado de ente querido que partiu, mas sim de membro da grande família da fé. E esse amor não será passageiro, será eterno. Então, se hoje você carrega no coração uma saudade profunda, tenha esperança, porque se você e quem você ama estão em Cristo, o reencontro não apenas acontecerá, será ainda mais lindo, mais puro e mais completo do que tudo que você já conheceu aqui na Terra. Você está se preparando para esse reencontro glorioso. Você já imaginou um lugar onde pessoas de todas as nações, raças, línguas e culturas vivem juntas como irmãos e irmãs de uma única família? Um lugar sem divisão, sem preconceito, sem solidão silenciosa ou feridas do passado. Essa é a imagem do céu revelada pela Bíblia. Não apenas como o lugar do reencontro com os entes queridos, mas como o lar de uma grande família espiritual, onde todos os que creram são unidos pelo amor e pela presença viva de Deus. Em Apocalipse 7:9, o apóstolo João descreve uma visão maravilhosa. Viu uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé diante do trono e do Cordeiro. Isso não é fantasia. É uma promessa real para todos os que recebem a Cristo. Aqui na Terra vivemos cercados de barreiras fronteiras, línguas, classes sociais, diferenças entre gerações e culturas. Às vezes, até nas famílias de sangue, existem mágoas, distâncias ou separações. Mas o céu não é assim. Na glória eterna, você não será mais um ser solitário. Será um membro essencial da família do Pai Celestial. Lá, você será acolhido, reconhecido e amado como se nunca tivesse havido feridas em sua história. Todos os que creem em Jesus, sejam pobres ou ricos asiáticos ou americanos, falem português ou vietnamita, serão irmãos e irmãs na luz eterna. Você se sente perdido e esquecido no meio da correria da vida. Lembre-se, se você pertence a Deus, você nunca está sozinho. Você nasceu para fazer parte de uma família maior que o sangue ou a geografia. Uma família onde Deus é o Pai e todos são chamados de filhos. E o mais maravilhoso, você não precisa esperar o céu para entrar nessa família. Hoje mesmo, pela fé em Jesus, você já faz parte dela. Mas no céu, onde não há mais lágrimas nem morte,
Esse vínculo será pleno eterno e jamais será quebrado. Por isso, viva com a certeza de que você está sendo esperado. Uma mesa já foi preparada, um abraço já está aberto, e uma família inteira anseia pela sua chegada. Você não está só. Você pertence a algo muito maior do que imagina. Você pertence à família eterna de Deus. E a pergunta é: você está pronto para entrar? Você já chorou em silêncio no meio da noite ao pensar em um ente querido que ainda não conhece Jesus? Talvez seja seu pai, sua mãe, seu cônjuge, um filho, alguém que você ama com todo o coração. E você sonha em reencontrá-lo na eternidade. Mas então, surge aquela pergunta dolorosa: e se ele não tiver fé? Uma pergunta difícil, mas que não podemos ignorar. A Bíblia nos ensina que o céu é o lugar preparado para aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo, o único que oferece a salvação eterna. E as almas que não pertencem a Ele vivem fora da presença plena de Deus. Essa é uma verdade bíblica, mas também uma dor profunda para quem ama sua família. Você talvez se pergunte: será que no céu ainda me lembrarei deles? Sentirei falta. Em Apocalipse 21:4 está escrito: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Isso quer dizer que na glória eterna, Deus nos dará uma paz completa, uma que vai além da nossa lógica humana. Mas em vez de permitir que essa angústia te paralise, transforme-a em motivação para agir. Ainda há tempo. Seu ente querido ainda está vivo. E o que você fizer hoje pode abrir uma porta eterna para ele. Ore sem cessar. Viva de forma que o amor de Cristo seja refletido em você. Sem julgamento, sem imposições, mas com graça e humildade. O Evangelho não é um peso, é um convite amoroso. E muitas vezes é por meio de um gesto simples, uma refeição partilhada ou uma paciência incansável, que Deus toca o coração mais fechado. Hoje é o dia da graça. Se alguém veio à sua mente agora, não ignore. Talvez você seja a ponte entre essa pessoa e o Salvador. E se você perseverar plantando sementes com lágrimas, chegará o dia em que você colherá com alegria. Não só você, mas sua família inteira na presença eterna do Pai Celestial. Você está disposto a ser esse semeador. Você está carregando no coração uma dor que nem consegue colocar em palavras. Uma memória silenciosa que ninguém compreende. Uma lágrima que já caiu tantas vezes em segredo. Nesta vida, aprendemos a sorrir em meio às lutas, a ser fortes nos momentos de solidão e, muitas vezes, a esconder as lágrimas para não preocupar ninguém. Mas, graças a Deus, em Apocalipse 21:4, Ele nos dá uma promessa maravilhosa. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. O céu não é o lugar onde tudo o que aconteceu será apagado. É o lugar onde Deus cura tudo. As feridas que você carrega não serão negadas, mas transformadas em paz que excede todo entendimento. Não haverá mais lágrimas. Não porque você deixará de sentir, mas porque estará plenamente envolvido no amor, na justiça e na presença perfeita do Senhor. Neste mundo enfrentamos tantas coisas que pesam sobre a alma, mal entendidos perdas fardos invisíveis. Mas no céu, tudo isso deixará de existir. O que era antigo passará. Toda a dor será retirada. E não haverá mais lágrimas, porque será o próprio Deus quem irá enxugar cada uma. Se hoje você ainda está sofrendo em silêncio, lembre-se, Deus vê tudo o que você enfrenta. Ele não ignora. Ele não demora. Ele está preparando um lugar, não apenas para você descansar, mas para ser restaurado completamente com uma ternura que palavras humanas não podem descrever. Por isso, não desista mesmo quando o caminho parecer difícil. Continue caminhando com fé, porque um dia
Você estará diante dele, não mais escondendo suas lágrimas, mas sorrindo na luz eterna. Tudo o que você passou, cada lágrima silenciosa, será enxugada pelo amor eterno. Você está esperando esse dia. Se sim, mantenha a fé, porque essa promessa com certeza se cumprirá. Você já se perguntou, se Deus nos ama tanto, por que Ele simplesmente não obriga todas as pessoas a crerem nele e serem salvas? A resposta está na própria natureza do amor verdadeiro. Porque amor de verdade nunca é imposto. Amor de verdade não prende, não manipula, não força ninguém. Amor de verdade dá liberdade. E Deus é esse tipo de amor. Ele não obriga ninguém a entrar no céu. Ele convida, mas sempre respeita a escolha de cada um. Como um pai que observa com o coração apertado o filho virar as costas, mas continua esperando à porta. Deus permanece ali paciente a cada dia, a cada hora, esperando que um coração decida voltar. Mas Ele também nos alerta: haverá um momento em que a porta da graça se fechará. Não porque Deus se cansa, mas porque o tempo não espera. Ninguém vive para sempre. Ninguém sabe o que acontecerá amanhã. Por isso, a urgência maior de quem crê não é acumular bens, nem vencer discussões. É anunciar o Evangelho, orar com perseverança, viver a fé com clareza e convicção, principalmente dentro da própria família. Você tem alguém próximo que ainda não crê. Um pai idoso, uma mãe que ainda não entende um filho que anda perdido. Comece com amor. Comece com oração. Comece vivendo de forma que a luz de Cristo brilhe através de você. Deus não obriga ninguém a crer nele, mas ele jamais ignora uma alma. Não importa onde você esteja, quantas vezes tenha se afastado, ele continua esperando. Continua chamando. Continua de braços abertos. E se hoje você está ouvindo estas palavras, talvez seja o próprio Deus te dizendo: volte. Faça o que estiver ao seu alcance antes que a chance passe. Porque nem todos têm um amanhã. Mas hoje ainda é o dia da graça. E você ainda tem tempo para responder a esse chamado de amor. Para si mesmo. E para aqueles que você mais ama. Você tem coragem de se levantar e ser instrumento desse amor verdadeiro. Talvez lá no fundo do coração, todos nós tenhamos uma lista sagrada. Nomes de pessoas queridas por quem oramos em silêncio todos os dias. Senhor, permita-me reencontrá-los no céu. Pode ser um pai ou uma mãe, que se sacrificaram por toda a vida, mas nunca conheceram o Salvador. Pode ser o cônjuge, que vive ao nosso lado, mas nunca fez uma oração. Pode ser um filho, um irmão, um amigo antigo, que antes era próximo, mas hoje está distante espiritualmente. Ou até mesmo alguém que enfrenta uma doença, tem o coração endurecido, ou já rejeitou a fé, o que só aumenta a nossa angústia e o desejo ardente de nos reencontrarmos com eles na eternidade. Mas então, vem a pergunta que corta a alma: e se um dia eu chegar ao céu e não encontrá-los lá? Essa ideia dói tanto que evitamos pensar nela. No entanto, é uma realidade que a Bíblia não esconde. A palavra de Deus diz claramente: apenas aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo entrarão na glória eterna. João 14, 6. Por isso, o anseio pelo reencontro não pode ser só um sentimento bonito. Precisa se tornar uma motivação viva, urgente e perseverante. Você ainda está vivo. Isso significa que ainda pode agir. E se seus entes queridos também estão vivos, então cada dia ao lado deles, cada conversa, cada olhar, cada oração, é uma oportunidade divina para semear a salvação. Não espere até que seja tarde demais para perdoar, para abraçar, para falar. Porque pode chegar o dia em que tudo o que restará será uma lápide e um chamado que nunca foi respondido. Talvez você já tentou e foi rejeitado. Talvez
eles estejam frios, fechados para a fé. Mas lembre-se, a salvação não vem da sua capacidade de convencer, mas do poder do Espírito Santo. O seu papel é amar viver com sinceridade, perseverar, orar sem cessar. Às vezes um simples gesto, cuidar durante uma doença, ouvir sem julgar, perdoar um erro antigo, fala mais alto do que 1000 sermões. Você não pode forçar alguém a crer, mas pode viver de um jeito que faça com que eles perguntem o que há de diferente em você. E então você poderá dizer: foi Jesus. Ele me amou antes que eu soubesse amar. Viva como se hoje fosse a última chance de compartilhar o Evangelho com quem você ama. Não pense que ainda há muito tempo. Não espere que eles perguntem. Tome a iniciativa. Não fale só com palavras. Testemunhe com sua vida. Comece com algo simples, uma oração todas as noites por eles. Um convite para ir à igreja. Um versículo enviado com carinho. Uma carta escrita à mão. Ou talvez um abraço sincero, acompanhado de meu sonho é que estejamos juntos no céu. No céu, onde não há dor distância, nem nada inacabado, ninguém se arrependerá por ter amado demais. Mas talvez alguém se arrependa por ter ficado calado tempo demais. Talvez se arrependa por não ter vivido com sinceridade, enquanto ainda havia tempo. Então você tem coragem de viver hoje como se isso pudesse mudar a eternidade de quem você ama. Você está disposto a quebrar o silêncio, baixar o orgulho, perdoar, falar, semear e orar, mesmo sem ver resultados imediatos. Você aceita viver não pela zona de conforto, mas pela promessa eterna que está à sua espera. Não espere o funeral para dizer o que devia ter dito. Não espere o fim para desejar ter feito mais. Se você realmente anseia reencontrar aqueles que ama no céu, então viva como se cada segundo ao lado deles fosse a última chance de revelar o amor e a luz de Deus. Porque talvez a sua vida, a mudança que Deus operou em você, seja o milagre que eles precisam ver. E um dia, quando os portões do céu se abrirem, quando você ouvir servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, você se virará e verá os rostos amados te esperando, sem lágrimas, sem distância, só o abraço do reencontro, e o louvor ao Pai que usou você, um coração disposto a amar para conduzir quem você ama à vida eterna. Isso não é apenas um sonho. É possível, se você viver com esse anseio, começando hoje. Você já se perguntou: se um dia, quando tudo nesta terra se encerrar, quando essa jornada passageira terminar, será mesmo possível rever aqueles que amamos? Será que o que a Bíblia promete sobre um céu, onde não há mais lágrimas, nem morte, nem dor, é realmente verdade? Será que você vai poder abraçar novamente o Pai que te ensinou a dar os primeiros passos? Ver o sorriso da mãe que orou silenciosamente por você, durante anos. Segurar outra vez a mão do cônjuge que partiu. E desta vez, para nunca mais se separar. A boa notícia é sim. E não é um sim vago para aliviar a saudade, é um sim firmado na promessa imutável de Deus. Em Apocalipse 21:4, a Bíblia declara: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O céu não é só um lugar de descanso. É o lugar onde cada lágrima será enxugada. Não porque nos esquecemos do que sofremos, mas porque seremos completamente curados pelo amor eterno do Senhor. Imagine um momento onde não há mais separação, onde ninguém parte sem ouvir "Eu te amo" pela última vez, onde ninguém mais fica para trás com o coração partido e um adeus engasgado. No céu, o abraço não será interrompido pela dor pelo tempo ou pela morte. O amor não precisará resistir à perda. Ele será pleno iluminado pela paz e sustentado pela presença gloriosa do Pai Celestial. Enquanto vivemos aqui, mesmo o amor mais sincero é limitado por mal-entendidos falhas humanas e imperfeições.
Mas na glória celestial, o amor será purificado, livre do egoísmo, do ciúme e das feridas não curadas. Os vínculos no céu não se baseiam em sangue ou casamento, mas na unidade do Espírito. Todos os que creem em Cristo serão irmãos e irmãs verdadeiros, ligados pelo amor divino que supera qualquer fronteira física. Você será reconhecido e reconhecerá aqueles que ama, não com as marcas do tempo ou da dor, mas em corpos glorificados, cheios de vida e esplendor. Esse abraço não será apenas um reencontro. Será a prova viva de que o amor em Cristo nunca falha. E o melhor de tudo, nunca mais haverá despedida. O céu não é uma ideia abstrata para consolar os que sofrem. É um lugar real preparado por Jesus para aqueles que o amam. Em João 14:2, ele disse: Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês. Ele não está preparando só um espaço. Ele está preparando um reencontro, uma festa gloriosa, onde você nunca mais se sentirá incompleto nem sozinho. Um lugar onde toda separação será desfeita na luz da eternidade. E o mais maravilhoso é que a própria presença de Jesus será a maior alegria. Seu amor envolverá cada reencontro, transformando cada abraço em milagre. Nele, toda separação será restaurada, toda perda será recompensada, e cada espera será plenamente satisfeita. Se hoje seu coração sente saudade de alguém, não se prenda apenas à dor. Viva com propósito, caminhe pela fé, para que quando o grande dia chegar, você não entre em um vazio, mas em um abraço, o abraço de quem você ama e do Deus que te amou antes mesmo de você saber quem Ele era. Você está se preparando para esse reencontro. Está vivendo como se essa promessa fosse real e estivesse mais próxima a cada dia. Se ainda não, hoje é o momento. Porque aquele abraço no céu não é um sonho, é uma promessa. E o amor na glória, esse nunca morre, nunca acaba. Você já se sentiu à margem, não por ter feito algo errado, mas simplesmente por ser diferente. Diferente no idioma, diferente na cultura, diferente na história, na fé, na origem. O mundo ainda está cheio de barreiras, algumas visíveis, outras invisíveis, que separam as pessoas mesmo quando estão lado a lado. Há quem passe a vida em silêncio por sentir que ninguém o escuta. Há quem vá à igreja todo domingo, mas ainda se sinta sozinho. Há quem já se acostumou a viver do lado de fora, a ponto de acreditar que nasceu para ficar ali. Mas graças a Deus, o céu não é como este mundo. Em Apocalipse 7:9, o apóstolo João descreve uma visão celestial. Viu uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé, diante do trono e do Cordeiro. Isso não é uma metáfora poética, é uma realidade que nos espera. Uma família unida não por pátria ou idioma, mas pelo sangue precioso de Jesus. No céu, não existirão rótulos como novato veterano forte ou fraco. Não haverá diferença entre o pastor e o recém-convertido. Ninguém será medido por riqueza, cor de pele ou status social. Ninguém precisará provar nada, porque toda alma será chamada de filho do Pai Celestial. Imagine um dia você de pé, cercado por milhões. À sua esquerda, alguém cantando em português. À sua direita, alguém em coreano. À sua frente, alguém de um país que você nunca ouviu falar. E todos cantando em perfeita unidade louvor ao Cordeiro, que nos salvou sem tradutores, sem barreiras culturais, sem distâncias, apenas a perfeita unidade no Espírito de Deus. O amor de Deus não pergunta de onde você veio, quantas vezes você caiu ou quem te rejeitou. Ele não conta seus erros, ele vê sua fé. E quando você crê em Jesus, você deixa de ser alguém solitário e passa a ser alguém que pertence. Pertence a uma família eterna, onde você é conhecido, aceito e amado incondicionalmente.
O céu é o lugar onde ninguém é esquecido. Aquele que orou sozinho no escuro será celebrado na luz. Aquele que se sentia incompreendido será acolhido no abraço do Senhor. Aquele que viveu às margens será convidado ao centro do abraço do Pai. Cada um, não importa de onde venha, terá um lugar reservado na casa de Deus. Talvez hoje você viva num mundo cheio de julgamentos. Talvez se sinta um estranho até mesmo na sua própria comunidade. Mas no reino de Deus, você não precisa se encaixar à força. Jesus já pagou o preço para que você fosse recebido como parte essencial da família, não como um estranho, mas como alguém da casa. Um dia toda distância desaparecerá. Todo rótulo humano será apagado. Toda barreira feita de dor, preconceito ou passado será desfeita na glória celestial. E você, eu, e todos os que creem, cantaremos juntos numa só voz louvor ao Cordeiro, que nos salvou de todos os povos, línguas e nações. Isso não é fantasia, é promessa. A promessa de um Deus que nunca falha. E tudo começa hoje, com a fé em seu coração. Você está vivendo como parte dessa família. Ou ainda, está deixando a diferença te afastar. Comece com uma oração simples. Senhor, eu quero pertencer ao teu povo. E se você já crê, viva como quem foi recebido. Acolha os outros como você foi acolhido. Ame e aceite, derrube muros. Não com discussões, mas com compaixão. Um povo verdadeiro começa com um coração que crê e que ama. E esse povo somos eu, você, nós, no nome do Cordeiro. Nesta vida, quase todos nós já carregamos uma ferida no coração, não causada por um inimigo, mas por alguém que amamos profundamente. Conversas interrompidas, mal entendidos, nunca resolvidos laços que já foram tão íntimos e que se romperam por uma palavra fora de hora, um silêncio prolongado ou uma reação impensada. Há rachaduras que parecem pequenas no começo, mas que com o tempo se tornam abismos impossíveis de cruzar. Pessoas que um dia estiveram tão próximas quanto a respiração e que hoje são quase estranhas. É doloroso quando o próprio amor, aquilo que deveria ser nosso abrigo mais seguro, se torna o lugar da nossa dor mais profunda. Isso é parte da realidade de um mundo limitado, egoísta e falho. Mas em meio a essas cicatrizes, a palavra de Deus brilha como um farol de esperança. Em 1 Coríntios 13:12 está escrito: Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos plenamente. Essa promessa não se aplica apenas ao nosso entendimento, mas também aponta para um futuro onde os relacionamentos não serão mais quebrados. No céu, você não precisará mais se proteger. Não precisará ler entrelinhas nem levantar defesas. Não haverá medo de ser mal compreendido, julgado ou ferido. Você será visto por quem realmente é, sem o filtro das memórias dolorosas ou das suposições humanas, e sem as armaduras que te fizeram se fechar ao longo do tempo. Os relacionamentos celestiais não serão limitados por idioma, cultura, temperamento ou geração. Cada alma se entenderá não por palavras, mas através de um amor puro, vindo diretamente de Deus. Um amor que não se interrompe, que não desconfia, que não exige provas. Esse amor será o elo que une todos os corações na glória, onde você será amado e compreendido de forma plena, sem medo de rejeição ou esquecimento. Você já se cansou de tentar manter viva uma relação que esfriou. Já tentou perdoar, mas ainda sente dor. Já desejou ser compreendido, mas nunca conseguiu se explicar. No céu, tudo isso deixará de existir. Você não precisará de distância para se proteger, nem levará as feridas antigas cada vez que reencontrar alguém do passado. Porque lá, toda a memória que um dia te despedaçou será completamente curada. Cada ferida relacional será lavada, não apenas com palavras, mas com o poder restaurador do Pai Celestial. E essa restauração
não será simbólica. Será real, você viverá em meio a uma comunidade de amor-apoio e compreensão plena. Algo que raramente experimentamos aqui na Terra. Você conhecerá plenamente e amará plenamente, sem barreiras, sem máscaras, sem nada que impeça coração de encontrar coração. Ninguém precisará fingir se proteger ou se afastar para sobreviver. Isso torna o céu não apenas um lugar sem dor, mas o lugar onde você poderá finalmente ser você mesmo. Ser verdadeiro sem medo de ser julgado. Amar e saber que esse amor nunca será ferido. Abrir o coração e ser recebido por inteiro. Se hoje você carrega uma ferida causada por alguém que ainda importa para você, permita que a promessa das Escrituras seja sua esperança. Porque haverá um dia, se você colocar sua fé em Jesus, em que não só será curado, mas também viverá relacionamentos que não se quebram. E se um dia você duvidou que vínculos podem ser restaurados, a resposta é sim. Em Cristo e na eternidade que Ele preparou para você. Você está pronto para entrar nesse tipo de vínculo, um lugar onde não há mais lágrimas mal-entendidos, nem dores silenciosas. Apenas conexão profunda, amor eterno e luz que nunca se apaga. Se a resposta for sim, então comece a viver hoje como quem se prepara para esse dia. Porque o céu não começa após a morte. Ele começa com a fé que você coloca em Deus agora mesmo. Se existe um relacionamento ainda ferido em seu coração, comente "Eu creio na restauração em Deus". E não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você gostaria de reconciliar, porque talvez, justamente hoje, você seja a ponte que Deus quer usar. O céu não está distante. Ele começa com o perdão, com a esperança e com um coração disposto a se abrir em fé. Se você crê que o céu é real, então a pergunta mais importante é como você está vivendo cada dia. A vida aqui na Terra pode facilmente nos tornar ocupados, cansados, presos em obrigações, metas e preocupações sem fim. Mas se tudo isso é apenas temporário e um lar eterno está te esperando, será que você teria coragem de mudar sua maneira de viver? Começando hoje. A Bíblia nos ensina que somos peregrinos nesta terra. Ninguém viverá aqui para sempre. Nosso destino verdadeiro é voltar para casa, onde o Pai já está nos aguardando. E se o céu é o fim da jornada, então cada passo que damos agora está nos preparando para esse grande reencontro. Cada palavra que você diz, cada escolha que você faz, cada atitude, é uma pedra sendo colocada na construção da sua morada eterna. Você tem vivido com os olhos voltados para esse lugar, tem amado mais perdoado, mais cedo buscado restaurar os relacionamentos, enquanto ainda há tempo. Ou tem deixado palavras não ditas e perdões não liberados para quando sobrar tempo. A verdade é, o tempo aqui é limitado. Mas o céu é eterno. E você não foi chamado para viver pelo que passa, mas pelo que permanece. Jesus disse em Mateus 6,20: "Ajuntem para vocês tesouros no céu". Isso não significa que você deve abandonar o mundo, mas viver cada dia com uma visão que ultrapassa o presente. Você não precisa ser um pregador para viver com propósito eterno. Basta ser paciente quando for provocado. Orar silenciosamente por alguém. Perdoar ao invés de revidar. Estender a mão ao invés de ignorar. Cada pequeno ato de amor é um tesouro guardado no céu, onde nada se corrompe. Se você já se perguntou, será que estou vivendo da forma certa? Então pergunte, o que faço hoje vai ter valor na eternidade? Porque o ódio não entra no céu, mas o amor sim. A mágoa passará, mas o perdão permanece. Tudo o que nasce da fé, da esperança e do amor nunca se perde. E você pode escolher viver por essas coisas, a partir de agora. Você não pode prolongar sua vida aqui, mas pode vivê-la com um significado que dure para sempre.
Não viva apenas para sobreviver. Viva como quem está se preparando para a sua glória. Use cada respiração como um presente para amar, mais perdoar. Com sinceridade, simplificar o que é complicado e não ter arrependimento se amanhã for o seu último dia. Viver com os olhos no céu não é fugir do mundo. É estar no mundo sem ser dominado por ele. É levar luz onde há trevas. É manter a paz no meio do caos. É não deixar as circunstâncias definirem seu valor. Porque você sabe que pertence a algo muito maior. E sabe de uma coisa: cada dia vivido assim é um passo mais perto do reencontro que nunca terá fim, onde não haverá lágrimas nem despedidas, nem palavras engolidas pelo tempo. Então, se você ainda está respirando hoje, viva. Mas viva não só para o agora, viva para a eternidade. Porque o olhar que você carrega hoje é o mesmo que vai te guiar para onde você vai viver. Para sempre. Você já se sentou em silêncio no meio da correria da vida e se perguntou: se hoje fosse meu último dia na Terra, eu estaria preparado? Essa pergunta não tem o propósito de gerar medo, mas de despertar uma consciência espiritual profunda. Porque preparar-se para ir à eternidade não é se preparar para um fim. É se preparar para um reencontrar aquele que te criou, reencontrar Jesus, que morreu por amor a você, e reencontrar aqueles que amamos e que já partiram na fé. Passamos meses preparando um casamento, anos construindo uma carreira, décadas, planejando o futuro dos filhos. Mas quantos de nós se preparam para a única coisa que é eterna? Em João 14:2, Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês. Se Ele está preparando um lugar para você, será que você está preparando sua vida para esse momento? O céu não é uma recompensa para quem é perfeito. É o lar daqueles que estão prontos. E essa prontidão não vem das boas obras que fazemos, ou das conquistas que alcançamos, mas do relacionamento que temos com Jesus. Você já colocou sua fé nele? Já entregou sua vida verdadeiramente a ele? A preparação começa com uma decisão simples, mas poderosa: confiar no Salvador que deu a vida por você. Crer não apenas com a mente, mas com todo o coração. Confiar não só nas dificuldades, mas viver diariamente sob sua direção. Crer na sua palavra, andar em amor e crescer na fé. Talvez você esteja se perguntando: o que devo fazer para estar pronto? A resposta não está numa lista de tarefas, mas na profundidade do seu relacionamento com aquele que você vai encontrar. Leia a Bíblia com regularidade. Fale com Deus todos os dias. Viva com gratidão, perdoe com sinceridade, compartilhe generosamente. Não para merecer o céu, mas para demonstrar que você pertence a Ele. E então, olhe ao redor. Há alguém na sua família que ainda não conhece o Senhor. Alguém que você ama e que ainda está buscando sentido na vida. Não espere pelo algum dia, porque ninguém sabe quando esse dia virá. Não fique em silêncio, porque aquilo que você deixar de dizer hoje pode ser a palavra que eles nunca ouvirão. O céu já está preparado, mas só entrará quem abrir o coração. E essa preparação não começa quando os cabelos ficam brancos, nem quando a vida já está no fim. Começa agora com um coração desperto e uma escolha firme de caminhar com Deus. Viva como quem espera rever aqueles que ama em glória. Ame como se hoje fosse sua última chance de demonstrar o amor de Deus. Perdoe como se o tempo para guardar mágoas tivesse acabado. Caminhe dia após dia, não com medo do fim, mas com alegria diante do reencontro eterno que está por vir, porque um dia você cruzará a linha entre o tempo e a eternidade. E quando esse momento chegar, você não precisará de bagagem, nem justificativas, nem listas de realizações. Você só precisará de uma coisa: fé em Jesus e um coração entregue a Ele. Você já está preparado, e aqueles que você ama
Já ouviram falar dessa preparação? Se a resposta for não, então hoje é o dia. Comece. Recomece. Aprofunde-se. Caminhe na direção certa, porque viver não é temer o adeus. É se alegrar com a certeza de um reencontro que nunca mais terá fim. Para a mente humana, fim quase sempre soa como perda despedida, lágrimas e silêncio. Temos medo dele, porque ele traz incerteza vazio e, muitas vezes, arrependimento. Mas para quem crê em Jesus Cristo, o fim não é um ponto final. É o ponto de partida para um novo capítulo eterno glorioso e que jamais se apagará. Ao atravessarmos a linha entre o tempo e a eternidade, não desaparecemos, reencontramos. Você não apenas verá novamente os que amou e partiram na fé. Você entrará num relacionamento perfeito e eterno com o próprio Criador, aquele que te formou e que tem esperado você voltar para casa. Em Apocalipse 21, a Bíblia pinta um cenário repleto de esperança, um lugar onde não há mais morte e separação, ou lágrimas. Deus enxugará cada lágrima, não porque a dor será ignorada, mas porque ela será plenamente curada. Sua presença será total, e você nunca mais se sentirá sozinho ou em busca de consolo. Talvez você já tenha enfrentado finais difíceis aqui na Terra. O fim de um relacionamento, de um sonho, de uma fase pela qual você lutou com tudo o que tinha. Talvez você tenha soltado das mãos algo precioso, ou alguém que amava profundamente. Mas em Cristo, nada termina sem propósito, nem mesmo a morte. Aquilo que o mundo mais teme é o fim. Em Deus, ela é apenas a porta para algo muito melhor. Jesus não ressuscitou apenas para demonstrar poder. Ele ressuscitou para abrir um caminho de vida eterna para todo aquele que crê. O que antes era um muro final, agora é uma porta de esperança. E é por isso que podemos afirmar em Cristo: não existe encerramento que não venha acompanhado de um novo começo. Quando você crê nisso, sua forma de viver muda. Você não desperdiça mais seus dias em ansiedade, mágoas ou arrependimentos. Você ama com mais intensidade, perdoa com mais liberdade e vive com mais coragem, porque sabe o melhor ainda está por vir. Viva como se o céu não fosse uma ideia distante, mas o destino que se aproxima a cada passo. Deixe que cada gesto seu seja uma declaração silenciosa. Estou me preparando para um começo que nunca terá fim. Seja em um serviço discreto, num amor que não exige retribuição, ou numa fidelidade simples e constante, tudo isso constrói a eternidade. Se hoje você se sente cansado, perdido em perguntas sem resposta, lembre-se, essa é apenas a introdução da história. Um dia, você vai entrar na eternidade, onde não haverá mais espera, mas plenitude. Onde você verá o Senhor, não mais pela fé, mas face a face. E Ele te chamará pelo nome. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então viva hoje não com medo do que vai acabar, mas com alegria pelo que está prestes a começar. Porque em Cristo, o fim nunca é o fim. É o convite para uma vida sem limites. Você já está se preparando para esse novo começo. Você tem vivido como se o melhor ainda estivesse por vir. Se ainda não, hoje é o momento. Viva com os olhos voltados para o céu. Porque a vida que Jesus prometeu não é apenas longa, ela é plena. E você foi chamado para começar a vivê-la. Agora, você já se perguntou: eu creio em Deus. Mas será que essa fé realmente mudou minha vida? Há tantas pessoas que conhecem sobre Deus, que já se emocionaram com a palavra, que entendem sobre o céu, mas continuam paradas. Sabem o caminho, mas não andam por ele. Ouviram as promessas, mas ainda não as abraçaram. Dizem eu creio, mas não vivem como quem realmente crê. Porque fé verdadeira não é só conhecimento,
Não é sobre ter estudado a Bíblia, ter cantado louvores, ter se emocionado no culto. É sobre como você escolhe viver a cada dia. A fé não mora só na emoção. Ela habita na ação. Está no jeito que você pensa, fala, age e ama. Fé real é entrega. É estar disposto a dar um passo mesmo sem ver todo o cenário. É estender a mão a um Deus invisível e confiar que Ele jamais te deixará cair. Jesus não busca admiradores. Ele não chama espectadores. Ele procura seguidores, obedientes, aqueles que entregam o controle da própria vida a Ele. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 5:6, Sauli. A fé não exige que você entenda tudo, mas que confie mesmo quando não entende. Não porque você sabe o futuro, mas porque conhece aquele que o segura em suas mãos. Há algo em seu coração que ainda não entregou a ele. Um sonho, uma dor antiga, um medo que te prende, um perdão que ainda não conseguiu dar. A fé começa no momento em que você solta o controle, a dúvida, o orgulho, e segura a eternidade. Deus não te chama para viver com segurança. Ele te chama para viver com propósito. Ele não espera que você seja perfeito, apenas sincero. Sincero ao se arrepender, sincero ao buscá-lo sincero, ao sair da sua zona de conforto. Lembre-se de Abraão, que deixou sua terra sem saber para onde ia. Lembre-se de Pedro, que desceu do barco em meio à tempestade, só porque Jesus disse vem. Foi nesse passo de coragem que eles viram o milagre. Foi ao sair do conforto que eles encontraram o poder de Deus. Talvez você já tenha ouvido centenas de sermões, chorado durante louvores feito promessas a Deus. Mas fé não se mede pela emoção, se mede pela obediência. Você já deu o primeiro passo. Já transformou sua fé em ação. Se a resposta for ainda não, não desanime. Mas também não adie mais. Hoje Ele está te chamando. Não chama os perfeitos, chama os dispostos. Diga a Ele, Senhor, eu creio. Aumenta a minha fé, e então você verá. Ele nunca te deixou. Ele sempre esteve ali esperando por esse passo. Você vai experimentar uma paz que não depende das circunstâncias. Vai descobrir uma alegria que não vem das condições. Vai viver não mais pelo seu esforço, mas na força do Espírito Santo, porque fé não é teoria. É uma vida transformada dia após dia. Não apenas conheça, caminhe. Não apenas ouça, pratique. Não apenas se emocione, comprometa-se. Porque no fim, ninguém entra no céu apenas por saber sobre Deus, mas por ter caminhado com Ele em fé. E se hoje você ouvir a voz dele, não endureça o coração. Diga, Senhor, eu não quero apenas saber sobre ti. Eu quero pertencer a ti. Eu coloco minha confiança em ti e caminho contigo a partir de hoje. Por que você está vivendo? Pelo trabalho, pela família ou por sonhos pessoais? Todas essas coisas são importantes. Mas se sua vida gira apenas em torno do que é temporário, talvez você esteja investindo toda a sua existência em algo passageiro, enquanto deixa de lado o que é eterno. Uma das mentiras mais sutis desta geração é nos fazer acreditar que o mais importante está no agora, que se você não tiver sucesso, felicidade ou reconhecimento imediato, você fracassou. Mas a palavra de Deus diz o contrário à vida verdadeira. A felicidade verdadeira não é definida pelo que acontece aqui, mas pelo que está por vir na eternidade. Quando perdemos o foco do propósito eterno, é fácil sermos engolidos pela fama, pelo dinheiro, pelo status e por tudo o que passa. Mas quando vivemos com os olhos voltados para o céu, cada decisão ganha um novo peso. Um perdão deixará de ser só uma atitude nobre e se tornará uma semente para relacionamentos eternos. Uma oração silenciosa deixará de ser um gesto solitário
e se tornará um passo de fé que toca o reino espiritual. Uma vida simples, amorosa e servidora, mesmo longe dos holofotes, será grandemente honrada nos céus. O apóstolo Paulo escreveu: se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. 1 Coríntios 15:19. Isso nos lembra que a fé não serve só para encontrar paz aqui, mas para nos conduzir à vida gloriosa com Cristo. Quando vivemos com os olhos na eternidade, o medo do desconhecido desaparece. O chamado fim deixa de ser tristeza e se torna a porta para a presença eterna daquele que nos ama. E os arrependimentos do que não conquistamos se dissolvem, porque sabemos o que Deus preparou é infinitamente melhor do que tudo o que poderíamos alcançar aqui. Olhar para a eternidade não te afasta da realidade. Te faz viver cada momento com mais profundidade. Você não perderá tempo com mágoas ou irritações pequenas. Você viverá com perdão, paciência e amor, pois no céu não há espaço para rancores. Você viverá como quem se prepara para um grande dia, o dia do reencontro, o dia em que entrará na luz que jamais se apagará. Já se perguntou: um dia, quando eu olhar para trás, do que me arrependerei? De não ter amado mais, de não ter sido mais sincero com Deus, de não ter investido tempo no que é eterno. Não espere esse dia chegar. Transforme esses arrependimentos futuros em decisões de hoje. Viva como quem caminha para um encontro glorioso, onde Deus dirá: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E sabe o que é mais lindo? Quando você vive com a eternidade no coração, você se torna livre. Livre da comparação. Livre da pressão de provar algo. Livre do medo do julgamento. Porque você sabe, sua maior recompensa não vem dos homens, mas do próprio Deus. E você está vivendo como quem caminha rumo à eternidade. Ou está vivendo como se esta vida fosse tudo. Não permita que os dias passem só para existir. Deixe cada dia ser um passo rumo à glória eterna. Seja cuidando da família, trabalhando ou ajudando alguém. Tudo pode se tornar eterno, se feito com o coração voltado para Deus. Você não precisa esperar para estar mais pronto ou ter mais tempo. Comece hoje, com uma oração simples. Senhor, quero viver este dia, não apenas para o agora, mas para a eternidade. E quando você vive assim, cada instante da sua vida passa a ter valor eterno. Porque para quem vive pela fé, o fim não é o fim. É apenas o início. E esse início nunca terá fim na glória do céu.